Se você vai viajar para Chapada dos Veadeiros e tá buscando informações para montar o seu roteiro, esse vídeo é para você. Aqui a gente vai te falar como chegar, onde ficar, onde comer, o que fazer e muito mais. Então segue no vídeo que vão ter todas as informações para sua viagem ficar perfeita. Vem! A Chapada dos Veadeiros é um lugar rodeado de muita natureza e misticismo. De portais para outras dimensões a cachoeiras de águas cristalinas, Veadeiros emana uma forte carga energética, que talvez seja proveniente da gigantesca placa de quartzo que fica no seu subsolo. E você vai se surpreender com a quantidade de cristais que vai encontrar no chão pelo caminho. No meio do cerrado, a Chapada dos Veadeiros engloba mais de 8 municípios. O Parque Nacional tem uma área de mais de 65 mil hectares, com infinitas possibilidades de trilhas e cachoeiras, com águas que vão do azul turquesa ao verde esmeralda. E você que chegou agora aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Ah, e deixa um like pra gente. A gente também posta várias dicas e conteúdos de viagem no nosso Instagram, Bru e Badila Viagens. Então já aproveita e segue a gente lá. E como chegar na Chapada dos Veadeiros? Nós estamos super felizes e ansiosas, porque essa vai ser a nossa primeira viagem com a Farofa, a nossa filhota e nova integrante da família. A região da Chapada fica no estado de Goiás. E se você vem de outros estados, assim como nós, a melhor opção é pegar um voo até o aeroporto de Brasília. Para você que viaja com pet, fique atento às regras das companhias aéreas e às medidas da caixa de transporte. A gente leva a nossa cachorrinha Farofa na caixinha de transporte da Baú de Viagem, porque além de confortável e arejada, ela cumpre as regras de todas as companhias aéreas. E chegando em Brasília, nós alugamos um carro para seguir a nossa viagem pela estrada. Colocamos o nosso destino no GPS e seguimos em direção ao nordeste de Goiás, onde fica o município de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante e Vila de São Jorge, que são as 3 principais localidades base para você se hospedar. E a caixinha de transporte da Baú de Viagem ficou perfeita como car seat e a Farofa viajou tranquila e segura o caminho todo. Para você programar melhor a sua viagem, confere aqui no lado a distância de Brasília até cada localidade base. Diferente de outros destinos, que você consegue chegar de ônibus, de transfer, carro privativo, aqui para Chapada dos Veadeiros você não tem tanta opção. A melhor opção é você alugar um carro para chegar até aqui ou pegar um ônibus que sai da rodoviária de Brasília e vem até a rodoviária de Alto Paraíso, mas são pouquíssimos horários. As cachoeiras aqui também ficam muito distantes umas das outras e você não vai conseguir acessar indo de ônibus ou de táxi. Os guias turísticos também costumam ir de carona, né? Eles não têm o carro próprio para te levar até a cachoeira. Então, a melhor opção é alugar um carro. E é um lugar muito fácil de achar, não tem erro. É só colocar aí no navegador do seu celular, se puder já salva offline também, porque o sinal não é muito bom durante o trajeto. Mas é super fácil de achar. Até se vocês vierem só se guiando pelas placas na estrada, vocês vão chegar aqui com facilidade. E o que fazer aqui na Chapada dos Veadeiros? A gente já veio aqui para Chapada 3 vezes e toda vez que a gente vem a gente faz um roteiro diferente, porque as opções de cachoeira são infinitas. Mas nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês as opções que a gente mais gostou. A primeira parada desse nosso roteiro é na Cachoeira do Segredo. O Complexo do Segredo fica em uma propriedade particular em Alto Paraíso de Goiás. Esse é um dos poucos lugares onde é permitida a entrada de animais domésticos. É preciso apresentar na recepção a carteira de vacinação do seu pet, comprovando a vacina antirrábica e, principalmente, contra a sinomose. É super importante proteger o seu pet contra pulgas e carrapatos e, claro, recolher as fezes do animal. A Farofinha se divertiu demais nessa trilha. Apesar de longa, ela tem pouca inclinação e é muito bem demarcada. A cor e a transparência da água são realmente impressionantes.
E o rio é cheio de peixinhos. Até a Farofa se aventurou no seu primeiro banho de rio da vida. O percurso todo tem 14 quilômetros, ida e volta. No final do cânion fica a Cachoeira do Segredo, com uma queda de mais de 100 metros de altura. É de uma grandeza impactante. Outro lugar que precisa entrar no seu roteiro é o Vale da Lua, que fica em São Jorge. E o lugar tem esse nome porque parece muito com a superfície da Lua. Não que eu já tenha estado na Lua, tá, gente? Mas é como eu acredito que é. A trilha toda é fácil, tem apenas 3 quilômetros para ir e para voltar, e é praticamente toda na mesma altitude. E essa é uma ótima opção para você que viaja com crianças e também para pessoas com mobilidade reduzida. A superfície do vale se formou há bilhões de anos e a força da correnteza do rio São Miguel segue constantemente esculpindo as rochas. São centenas de crateras, corredeiras, galerias que tornam esse lugar único e muito curioso. O lugar que mais nos surpreendeu foi o Complexo de Cachoeiras do Macaquinho. Essa atração fica numa propriedade privada em São João da Aliança. São várias cachoeiras e poços com água verde esmeralda e muito cristalina. A trilha toda tem 6 quilômetros, ida e volta, mas é classificada como nível médio, porque tem muitas subidas e descidas em pedra. Então leve muita água, lanche e não esquece o protetor solar. Você fica exposto ao sol na maior parte da trilha. O Complexo de Macaquinhos foi disparado um dos lugares mais bonitos que a gente já conheceu na Chapada dos Veadeiros. O trajeto até Macaquinhos é longo, são 32 quilômetros de estrada de terra e alguns trechos são bem ruins. A nossa dica é: saia cedo da sua hospedagem para aproveitar bem a luz do sol. A trilha com visual mais bonito, na nossa opinião, foi a trilha dos Saltos e Corredeiras, que fica dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nesse percurso, você conhece o salto de 120 metros e o salto de 80 metros, duas das cachoeiras mais famosas da Chapada e que são o cartão postal da região. A trilha toda é muito bem demarcada, com setas na cor amarela. A paisagem vai mudando o tempo todo. O visual é muito incrível. Façam essa trilha, vocês vão amar. O percurso todo tem 11 quilômetros, ida e volta, e é classificado como nível médio. Levem muita água e lanche. A trilha toda tem muitas subidas e descidas e o calor é bem forte. E a nossa próxima dica de roteiro é a Catarata dos Couros. Ela fica dentro do Parque Estadual Águas do Paraíso, em Alto Paraíso de Goiás. Couros é um passeio único na Chapada dos Veadeiros e é uma das nossas preferidas na região. São várias piscinas naturais, cachoeiras, prainhas e mirantes ao longo do Rio dos Couros. Já de início, a 500 metros de caminhada a partir do estacionamento, você já chega na Cachoeira da Muralha. A nossa dica é: não para logo de cara na muralha. As cachoeiras mais incríveis e mais bacanas para banho estão no final da trilha. A mais famosa e a mais procurada para banhos é a Almécegas 1000 e você precisa trilhar por 1,5 km rio abaixo. Não é recomendado visitar Couros em época de chuva. Fiquem sempre muito atentos onde pisam e nadam. As correntezas podem ser fortes em alguns lugares. Eu aposto que vocês já estão se perguntando se nós não vamos falar sobre a Cachoeira Santa Bárbara, que foi uma das primeiras cachoeiras a viralizarem no Instagram. A Santa Bárbara ficou famosa por essa coloração de água azul turquesa, quase fluorescente. E por isso, o fluxo de turistas ficou tão intenso que as visitas são limitadas a 300 pessoas por dia, em grupos de 50 pessoas por vez, e com tempo máximo de permanência na cachoeira de 50 minutos. E aí, o que você acha? Vale a pena? Conta pra gente aqui nos comentários. E onde se hospedar na Chapada dos Veadeiros? Nós vamos deixar 2 opções de hospedagens únicas, uma em São Jorge e outra em Alto Paraíso. Em São
Jorge nós ficamos na Bee House, que é uma hospedagem única, toda de vidro e super integrada à natureza. A casa é toda em conceito aberto, sem paredes e fica no meio da vegetação do cerrado. Ainda tem um terraço com uma piscininha para você relaxar e assistir o pôr do sol. Nossa, que espetáculo! Você tem palavras, Farofa? A Farofa, sem palavras. Sem palavras, ela só tá fechando o olho e curtindo a vibe. Fecha o olho, filha, e curte essa vibe. Olha isso. Que loucura. Olha a Farofa na Chapada dos Veadeiros, Farofa. Na Bee House você vai dormir em uma cama king size, super bonita e confortável, de frente para uma paisagem única, de onde você ainda consegue observar o céu e as estrelas sobre o Parque Nacional. A casa tem ainda uma cozinha equipada e um banheiro todo em conceito aberto e sem paredes. Olha só o que recebemos, essa surpresa de café da manhã, gente. Olha Esse só. é mais um serviço que a Bee House oferece. E aí esse serviço, você contrata ele à parte e eles servem a partir das 6 horas da manhã. Você escolhe ali o horário que você quer e eles trazem a cesta de café da manhã aqui na casa. Nossa, tem muita coisa boa. Essa é mais uma experiência que a Bee House proporciona para sua vivência aqui nesse paraíso. Então você pode escolher um café da manhã, um piquenique no pôr do sol, tem reiki, tem massagem e tudo isso para tornar a sua experiência muito única aqui. A casa que nós nos hospedamos aqui em Alto Paraíso é a Santo Terraço. É um paraíso a 2-3 minutos do centrinho de Alto Paraíso. E ela foi construída por um arquiteto suíço. É uma casa que ela fica em meio à vegetação do cerrado. Para quem curte essa experiência na natureza, é um visual incrível, é uma experiência única, vale muito a pena. É uma casa grande e super espaçosa, que acomoda até 6 pessoas com muito conforto. O ambiente é todo aberto, muito iluminado, com uma cozinha bem completa e sala em 2 ambientes, inclusive com lareira. A Santo Terraço fica em um sítio de frente para o Parque Nacional, com bastante espaço para relaxar e curtir com a família ou os amigos. E ainda tem uma área externa muito gostosa, com churrasqueira e toda equipada para você aproveitar o dia. E o ponto alto aqui do Santo Terraço é curtir o fim de tarde aqui nessa varandinha, aqui no deck, de frente para o Parque Nacional, com um pôr do sol incrível. São 3 quartos, super bem decorada, feita com muito carinho. Todos os quartos são espaçosos, arejados e iluminados, e as roupas de cama e travesseiros são de excelente qualidade. O quarto principal é uma suíte com uma pia maravilhosa esculpida em um bloco de pedra. A decoração da casa é linda e de muito bom gosto. As camas são extremamente confortáveis. Os banheiros são excelentes, tem aquele chuveiro quentinho para você tomar um banho gostoso na volta dos passeios. E o melhor é que é um lugar super silencioso e privativo. Foi uma experiência muito boa, nós recomendamos demais, além da casa ser linda, ter um pôr do sol, um deck para você apreciar essa vista sem igual. E onde comer aqui na Chapada dos Veadeiros? Nós vamos deixar nesse vídeo para vocês alguns lugares que nós fomos, gostamos e indicamos, tanto em Alto Paraíso quanto em Vila de São Jorge. E a nossa primeira dica é o Na Mata, que fica em São Jorge. Ele fica um pouco afastado da vila, mas vale muito a pena a visita. O restaurante fica em um sítio com vários ambientes diferentes. E o que a gente mais amou é que ele é super pet friendly. E ainda tem um rio dentro da propriedade, se você quiser dar uma refrescada. Ai, que coisa boa, Farol! Que coisa boa, Farol! A Farofa
farofa se divertiu demais e fez vários novos amigos. Nós aproveitamos para petiscar e também jogar uma sinuquinha. É o mestre da sinuca. Mestre dos magos. Humilha os oprimidos, os fracos e ruins de sinuca. Milho, beterraba, cenoura. Gostou, farofa, de jogar sinuca? Minha mãe é demais. A segunda dica é o restaurante Cozinha do Cavaleiro. Ele fica dentro da Vila de São Jorge e é um lugar onde você vai viver uma experiência gastronômica. Isso porque os pratos são feitos pela chefe Lu Rodrigues e pelo chefe Luiz Veronese, finalista do programa Mestre do Sabor. Esse é um lugar que vocês não podem deixar de conhecer. Então já anota aí. Ainda em Vila de São Jorge, outro lugar super gostoso e com muitas opções de comidas e petiscos é o Canela de Ema. O restaurante tem uma decoração muito louca, com vários ETs espalhados e muitos itens de colecionador, inclusive motos. Além de restaurante, o lugar também é um empório e vende vários tipos de bebidas. A comida é muito gostosa, bem servida e com um preço justo. Já em Alto Paraíso de Goiás, a nossa dica é o restaurante Vendinha. O lugar tem vários ambientes, muitas opções de comidas e bebidas e no final de semana rola até música ao vivo. Nós comemos várias vezes no Vendinha, porque além da comida ser muito boa, o lugar é pet friendly e o preço também é bem acessível. E para fechar as nossas dicas de onde comer, nada melhor que um cafezinho da tarde com um docinho bem gostoso no Café com Graça, que fica bem no centro de Alto Paraíso. Cafezinho da Chapada. Bom. Aprovado. Bom. E qual é a melhor época para conhecer a Chapada dos Veadeiros? Dizem, né, que no início de maio é a melhor época, né? Começa a melhor época para conhecer a Chapada, porque os rios ainda estão bem cheios, mas já não chove tanto, né? Não, já passou a época de chuvas. E aí a vegetação tá assim, linda, bem verdinha, tudo florido. De agosto a outubro acontece a época de seca, onde a paisagem fica muito mais árida e o volume de água fica muito mais baixo. Algumas cachoeiras até secam completamente. De novembro a abril é a época de chuvas, então chove muito na região e muitas cachoeiras até fecham para visitação. Inclusive, se vocês vierem para Chapada na época de chuva, tomem muito cuidado com tromba d'água nas cachoeiras. As nascentes do rio, elas enchem muito e é muito comum ter tromba d'água aqui na Chapada. As estradas, né, o barro vira um atoleiro. Se você não tiver com carro 4x4, fica bem perigoso. E a coloração da água, né? Você acaba descaracterizando um pouco as cachoeiras e os rios, que elas não ficam com aquela coloração cristalina, linda. Chegamos ao final desse nosso vídeo sobre a Chapada dos Veadeiros. E lembrando que tem vários outros vídeos da Chapada também aqui no nosso canal, confere lá. E não esquece, gente, de curtir esse vídeo se você gostou, comentar, deixar suas impressões pra gente. Se inscrever no canal pra apoiar a gente, né? Muito importante. Um beijo. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.